Boa noite, pessoal. Hoje estamos fazendo aqui uma live especial, uma live fora das nossas quinta-feiras, às 16h15, mas é por um motivo nobre, é por um motivo que tanto eu quanto o Davi sentimos no coração de falar. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre transformação de vida, sobre mudança da vida, né? A mudança da vida que nós temos que realizar, né? Pelo menos nós cristãos acreditamos que temos que nos arrepender dos nossos pecados. E obviamente que essa transformação nem sempre é fácil. Essa transformação, na maioria das vezes, inclusive, é muito difícil, é muito complicado. E existem momentos que, quando você fala muito do Espírito, ou está muito envolvido, muito próximo a Deus, com intimidade com Deus, a carne cobra, né? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre mudança de vida, vamos falar um pouquinho sobre tentação, pecado. Quanto mais se aproxima do Espírito, mais a carne cobra, muitas vezes. E vamos citar, obviamente, como respaldo nossa literatura, a Bíblia, o maior livro do mundo, ou pelo menos, né, o maior segmento de livros do mundo. E, como sempre, meu irmão, meu parceiro, meu conselheiro, meu mentor, pastor Davi, estará presente conosco. Estou lhe convidando. Deixa eu já pegar minha Bíblia aqui. Estou com 26% de bateria ainda, Davi. Daqui a pouco eu vou precisar do carregador. Tudo Você bem? tá bom, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Graça e paz a Que todos os bom, irmãos, a rapaz. você. Deus te abençoe. Boa noite a todos. Já entraram algumas pessoas. Júnior Sodré, que trabalhou comigo em Bom Jesus. André Nogueira, doutor André, cardiologista, foi meu instrutor no estágio, grande cardiologista lá de Pádua. Enfermeira Garcia, Santos Pires, Felipe Rodrigues de Doná, que trabalhou comigo no Padre Bento, grande fisioterapeuta, um dos melhores que eu já conheci. Rafa, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Larine Peçanha. Só recordando que nossas lives nós fazemos ao vivo aqui no Instagram, mas elas são salvas no nosso Instagram Vivendo com Propósito, tá bom? @vivendo, _com, propósito, _Deus, só escrever Vivendo com Propósito que você já acha. E o nosso YouTube, que está fantástico. Eu não sei se o Davi viu ontem, eu já dei uma montada aí, uma remontada novamente aí nas características. Então tá muito bom assim. Possuem todas as nossas missões carnavais. E lembrando que nossas missões carnavais, né, Davi? Além da gente fazer live, a gente fez live todos os dias do carnaval. E aí, não satisfeitos, a gente iniciava a live às 23 horas e terminava a live por volta de 1h30, 2 horas da manhã, ou seja, exatamente na hora que o pessoal estava indo para o carnaval e estava retornando no carnaval. Então, assim, foi algo muito especial, foi algo bem sequencial e foi maravilhoso. Felipe Doná escreveu: boa noite, doutores. Estou na escuta sempre, sempre muito bem-vindo, Felipe. Léo Ferreira, se eu não me engano, é o Léo de Pádua, trabalhou comigo também. Trabalhou não, estudou comigo. Viviane, que trabalhou comigo em Itaperuna. Cleisiane, sejam muito bem-vindos. E Stephanie, boa noite, Davi e Alex.
Não Dani, né? Davi e Alex. Boa Stephanie, eu noite. vou precisar do carregador daqui a pouco, viu? Então, por favor. Meu mestre, meu irmão, meu amigo, primeira coisa, você consegue aumentar a luz aí de onde você está? Só um minutinho, peraí. Será? Enquanto isso, eu vou anunciando o pessoal aí, dando boa noite. Iene Benifla, Rafael Drosa. E para a galera aí, convido a todos para se inscreverem, tanto no nosso YouTube, seguirem e principalmente compartilharem, para que o nosso objetivo seja concluído, que é expandir sempre o Evangelho, expandir o Reino de Deus. E também possui, né, o nosso Instagram, @dr Alexander Santiago com XS, e o Instagram que eu vi que também está maravilhoso, o Instagram do pastor Davi, que falou que não sabia fazer Instagram, mas está bem legal o Instagram dele, @pr_David Cunha. Não é isso, Davi? Exatamente. Tá conseguindo Melhorou aí? me ver hoje ou tá preto? Não tô conseguindo te ver. Tá, deixa eu só mostrar a Tudo preto. Bíblia aqui para o pessoal, nosso respaldo, nossa literatura. E, obviamente, temos um especialista aqui em teologia. E eu fiz medicina, sou médico intensivista, entendo um pouquinho também e dou meus pitacos também sobre a ciência. Um leigo em conhecimento sobre o mundo espiritual e sobre a Bíblia. E o Davi também dando essa oportunidade gigante, né, com muita humildade, de me ensinar ainda mais e poder passar para vocês um pouquinho do que fala a palavra. Boa noite, Júlio Oliveira, Hudson, Bruno Beccari, Dr. Bruno Beccari. Sejam muito bem-vindos. Irmão, você está bem? Tô bem, graças a Deus. Estando com o Senhor, mesmo que o vento sopre, que a tempestade se levante, nós estaremos sempre guardados pelo Senhor. Podemos chorar, podemos nos entristecer, mas sempre guardados no Senhor. Isso que é importante. Falamos muito, né, Davi, sobre na missão Carnaval, sobre tentação, pecado. E hoje, inclusive, em ligação, né, nós conversamos cedo, você falou assim, lembra de Daniel, né, da fidelidade a Deus, lembra do fruto do Espírito, né? Então eu acho que isso tudo nós podemos ressaltar hoje um pouquinho na live. Vai ser um pouquinho mais curta, não vai ser uma maratona aí de 3 horas, mas o Davi me prometeu aí pelo menos 2 horas de live. Ei, não, Daqui a menos um pouco a pouquinho. Jaqueline tá me expulsando, cara. Acho que ela já deve estar me odiando. Boa noite, Júlia. Boa noite, Rafael. Boa noite, Hudson. A Júlia falou amém. Doutor Ivan Porto, quanta saudade, quanto tempo não vejo. Foi meu R+, na residência de terapia intensiva. É um prazer ter você aqui, Vanzinha. Vanzinha sempre do meu lado, me protegendo. Quando os chefes vinham me dar esporro, sempre comigo. É um prazer imenso ter vocês aqui. Prazer. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos orar, irmão? Vamos orar ao Senhor, sim, para iniciarmos a nossa live. E eu creio que o Senhor vai ministrar os nossos corações no decorrer desse breve tempo. Queremos conversar sobre experiências e sobre a palavra de Deus. Vamos orar? Amém. Vamos em nome de Jesus. orar. Pai, nós oramos nesse momento ao Senhor, Deus, e oramos porque o próprio Senhor nos ensinou essa prática. E o Senhor nos garantiu que quando falarmos com o Pai na autoridade do teu nome, Jesus Cristo, o Senhor nos responderia, o Senhor ouviria, o Senhor se faria presente no nosso meio. Pai, nós queremos te agradecer pelas pessoas presentes aqui, participando desse bate-papo, dessa conversa, Deus, referente a algo tão precioso que é a palavra de Deus, e a sua palavra nos impulsiona, Deus, não a vivermos uma vida de teorias, de conhecimento sem aplicação, não,
A sua palavra, Deus, ela vai gerar no nosso coração fé. E a fé, sem obras, ela é morta. Então nós precisamos, Deus, sim, como cristãos, praticar, Deus, praticar e viver experiências, assim como Daniel praticou a sua fé. E o resultado sempre foi fidelidade ao Senhor. Que possamos, nesse tempo, eu, o Alexandre, a Stephanie, os irmãos aqui presentes, que possamos, Deus, ter fé no nosso coração e praticar, Deus, no nome de Jesus. Seja conosco, abençoa o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. 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 E Glória a Deus. lembrando que todos, Davidson Thiago entrou também, que saudade, Davidson Thiago fez faculdade comigo em Itaperuna, seja muito bem-vindo, boa noite, pessoal, hoje está entrando, acho que é quase uma homenagem para a gente, né? Nossa, estou muito feliz com a presença de todos vocês, viu? De coração mesmo. E Davi, lembrando que todos esses que nós citamos, né? Citamos Jesus Cristo no deserto e ele teve muita tentação, né? Da pedra em pão. E eu coloquei um vídeo, eu não sei se você chegou a ver, eu coloquei um vídeo até de um garoto falando, e o garoto fala, Jesus poderia ter transformado pedra em pão, já que o Satanás sabia quem era Jesus e Jesus sabia quem era Satanás, e ambos sabiam do poder de cada um, poderia, né? Jesus poderia ter já assumido os reinos todos que era dele, né? Durante o deserto, ele poderia ter jogado do monte e os anjos salvado, poderia, só que aí no final ele fala, quem não precisa provar nada para ninguém. Exatamente. Não sei se você viu esse vídeo, mas eu achei um vídeo bastante interessante, assim. Verdade. E para não perder o costume, vamos começar de Gálatas? Vamos sim. Aí Gálatas, hoje a capítulo gente só 5. fala sobre o fruto do Espírito para não deixar brecha para carne. Exatamente. Isso que é Vamos lá. importante entendermos e praticarmos. Gálatas 5,16. Vamos começar do 16 ou já vamos começar do 23? Você que manda. Vamos falar o 16. Vamos falar o 16. Depois, Fala na sua depois versão que é mais bonita, mais teológica, que depois eu falo na minha. A sua é na linguagem mais do povo, né? Na nossa linguagem. A minha é um pouco mais antiga. Eu estou aqui na revista e atualizada. E a palavra do Senhor diz assim, Qual que é Gálatas... o nome? É a B. King? Não, a Bíblia que eu estou aqui na versão é revista e atualizada. A King é qual? King James, está falando? Isso. Existe diferença? Não, aí tem vários. Uma palavra ou outra. Além da palavra, assim, da tradução, existe diferença? Não. Em termos de quantidade de livros, capítulos, versículos, você está falando? E conteúdo? Não existe diferença, não. Existe uma ou outra diferença em um versículo ou outro. Por exemplo, rapidinho, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 13, Sim. é o último versículo. Algumas Bíblias colocam o versículo 14 também, dividindo em duas partes um versículo. Entendi. Mas em termos de conteúdo, são iguais. Conteúdo é a mesma coisa. Né? As Bíblias protestantes, né? Que a gente já conversou um pouquinho. Isso. Vamos lá? Lê na sua versão que eu li na minha. Eu vou ler o versículo 16, depois a gente pula lá para o 22. Diz assim, o 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Basicamente, fala muito próximo, né?
mas fala um pouquinho do nosso objetivo da live de hoje, né? Sendo bastante objetivo e incisivo, né? Do objetivo justamente de não não cair, né, para os pecados da carne, não cair para os desejos da carne, não cair para as tentações da carne, e sim para as tentações do Espírito, né, para o guia do Espírito, né? Sim, sim. Esse aqui, na verdade, é o segredo, vamos dizer assim, para quem deseja romper com a satisfação que a carne, né, ela exige de nós. Então, qual é o grande segredo? Andar no Espírito, se deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Nós somos guiados pelo Espírito, que é santo, automaticamente nós vamos nos tornando santos também. Amém. Entende? Ou seja, nós restauramos novamente a imagem e semelhança de Deus. Amém. Sempre sendo guiado pelo Espírito. E entrou uma galera aí, Davi. Entrou Soninha, Juliana, a Larissa, o Everson Montanha, que é um grande amigo que eu criei aí sobre empreendedorismo, e também um amigo pessoal. Ele é evangélico, ele te segue, inclusive, tá? Ele já te elogiou várias vezes. Raquel, Bruna Fontel, boa noite para todos. Sejam bem-vindos. E a Stephanie perguntou, Davi, eu vou te contar uma história, vou confidenciar a história da Stephanie. Vou falar a pergunta dela primeiro e depois vou confidenciar. Davi, como fazer um jejum que agradece o coração de Deus? A Stephanie pegou uma folha e colocou na geladeira, que ela não pode se alimentar das 20 horas até as 2 horas da tarde, pelo jejum que ela está fazendo, agradecendo o coração de Deus. E aí, Davi, como que faz um jejum que agradece o coração de Deus? Que agrade o coração de Deus. Excelente pergunta. Excelente pergunta, porque o jejum hoje, como prática cristã, sem generalizar, ele acabou se tornando algo assim, como se fosse uma troca, né? Sim. Eu estou precisando de um emprego, por exemplo, então eu vou lá, jejuo, e em troca desse jejum, Deus abre uma porta de emprego para mim. Tem alguém doente, eu estou doente, por exemplo, e aí eu vou fazer jejum para, em troca disso, Deus enviar cura para mim. Ou seja, eu fico sem comer, Deus fica com pena de mim e aí ele me abençoa. Porque se ele não me abençoar... troca com Deus, né? Me dá alguma coisa que eu te dou alguma coisa em troca. Tipo assim, ó, se não me abençoar, eu vou morrer de fome, hein? Falando com Deus. É claro que eu tô falando assim num tom mais de brincadeira, mas o verdadeiro jejum que agrada a Deus, ele tem muito a ver com Isaías, capítulo de número 58. E aí depois, leiam lá com calma o que diz o profeta Isaías, mas basicamente Deus estava reprovando o jejum praticado pelo povo de Israel, ou pelo povo de Judá, e Deus estava falando. No versículo 3, por exemplo, eu abri aqui. Por que jejuamos nós? Oi? Você já quer começar no 1 que a gente já teria colocado? Vamos acabar Gálatas e depois a gente já começa em Isaías 1. O que você acha? Pode ser, pode ser. Né, que a gente tinha colocado aqui no nosso roteiro. Aí a gente seguir o roteiro. E a gente leu o 1 e o 3. Vamos? Vamos sim. Resumindo, então. Não vou nem ler aqui, mas só resumindo. O jejum que agrada a Deus é aquele jejum que vai fazer com que nós não alimentemos a nossa carne. É isso. Tem muito a ver com Gálatas capítulo 5 que nós lemos. O ato de não alimentar a minha carne vai fazer com que automaticamente o meu espírito seja fortalecido pelo Espírito Santo. A comparação é mais ou menos assim: o casal estava lá no jardim e eles poderiam comer de tudo. Eles
poderiam comer de tudo. E eles não poderiam comer de uma coisa, de uma árvore, de um fruto. E eles comeram e morreram. Então, o jejum seria, para nós, uma resposta ao erro de Adão e Eva no jardim. Eles não eles comeram o que não deveriam comer e morreram, alimentando a carne, a vontade, o ego, né, humano. Então, o jejum para nós seria: eu não vou comer o que eu posso comer e aí eu adquiro vida em Deus. E o meu espírito se fortalece no Senhor, entendeu? Queria resistir hoje os prazeres que a carne oferece. Por exemplo, às vezes nem falando só de alimentação, mas de não utilizar o celular ou deixar de jogar um videogame ou deixar de fazer um hábito que você sabe que é da carne, por exemplo, ou não, só tem a ver com alimentação? Então, jejum tem a ver com alimentação. Tá. Ó, enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Jejum é exatamente isso. Jejum tem a ver com alimentação. Quando nós falamos, eu vou fazer um jejum de videogame, na verdade você está fazendo uma abstinência de videogame. O efeito disso é o efeito do jejum. Só que o jejum ele vai falar necessariamente sobre alimento, realmente. Aí eu vou fazer um jejum de televisão, de Netflix, de YouTube. Tá, isso aí seria uma abstinência, né? Mas a ideia é essa, a ideia é exatamente fortalecer o espírito. Alguma coisa que está ocupando muito meu tempo e tal, eu faço uma abstinência para me dedicar mais ao Senhor. Agora, o jejum em si seria esse ato profético, vamos dizer assim, onde nós estaríamos dizendo para o mundo espiritual: eu vou deixar de comer aquilo que eu posso para fortalecer o meu espírito. Entendi. E aí, Isaías 58 vai falar sobre o jejum que agrada a Deus. Nós, enquanto deixamos de fazer alguma coisa para nós mesmos, que no caso é o alimento, nós iríamos fazer algo por alguém. Eu deixaria de comer pão, mas eu daria um pão de alimento para quem está precisando. Entendeu? Entendi. Isaías 58 fala um pouco sobre isso. Depois dei uma lida lá que explica melhor. Não, nós vamos para Isaías, né? Se você quiser pular o roteiro, se você quiser seguir. Mas vamos falar antes só sobre Gálatas 22? Vamos sim. Olha o que a Stephanie perguntou. E o que fazer nesse período de propósito com Deus? Excelente pergunta, porque o jejum não é também só ficar sem se alimentar. Jejum bíblico, né? É exatamente. Eu deixo de me alimentar e o que eu faço em contraponto a isso? Eu vou ler a Bíblia, eu vou ter um tempo de dedicação. Mas eu estou jejuando e eu tenho trabalho, eu tenho que estar lá na empresa, no lugar onde eu trabalho, enfim. Você pode até fazer, só que nesse tempo, você fica com seu coração voltado diretamente ao Senhor, fica em oração, fica ali buscando a Deus, cumprindo com as suas obrigações no trabalho, mas buscando a Deus. Jejum sem palavras seria só passar fome. Olha o que ela falou embaixo. Bastante interessante, né? Jejum sem palavras seria só passar fome, exatamente. Seria uma greve de fome, vamos dizer assim, mas não é. Jejum é uma dieta, né? O pastor Paulo Borges Júnior, uma vez ele falou assim: jejum não é greve de fome, jejum é uma dieta, onde nessa dieta eu deixo de alimentar a mim e alimento alguém, o meu irmão, ou deixo de alimentar a minha carne e alimento o meu espírito. Alguma coisa nesse tipo. Perfeito, perfeito. Vamos para Gálatas 22? Vamos. Só para a gente não perder o costume. Lê a sua aí primeiro aí, que depois eu leio a minha. O
o fruto, né? O fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Diz assim a minha versão. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E não a lei humana nem lei da carne, né? A minha fala basicamente a mesma coisa, né? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? E eu acho que o mais interessante, que talvez a gente ainda não tinha citado nas outras lives, é justamente isso. Não há lei contra essas coisas, né? Ou seja, independente de qualquer tentação, qualquer pecado, recaída ou qualquer momento que a carne tenta sobressair o espírito, se você segue esse fruto, vira um ciclo vicioso e você não consegue em nenhum momento abaixar a guarda para a carne. Né? Exatamente. Exatamente. Vamos ler então qual o texto que você É que, falou? mano, Isaías? eu coloquei para a gente começar na história de Paulo, Então quando vamos. conhecido como Saulo em Atos dos Apóstolos. O que você acha? Vamos, porque Paulo que escreveu Gálatas, né? Então tá tudo em casa. Isso, eu só vou pedir sua ajuda. Ele está aqui como Saulo Atos. E, Não pessoal, entendi. eu estou começando, tá aí como Atos, né? Eu estou começando mesmo, viu? Então a ajuda é verdadeira que eu estou pedindo. Ele está Não, como Atos aqui, né? é o livro dos Atos dos Apóstolos, o quinto livro Isso. do Novo Testamento, no capítulo 9, vai falar a história da conversão de Saulo. Isso. Esse Saulo, ele é o conhecido apóstolo Paulo, né? Esse homem, ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu e ele era romano também. A família Sim. dele era uma família influente, né? E adquiriu essa dupla cidadania. Então, esse homem ele tinha dois nomes. Saulo, um nome judeu. Uma melhor tradução seria até Saul e não Saulo, né? Saul, Saul. fazendo referência lá Nada a ver com o rei, né? Não, tem a ver com o rei Saul, o primeiro É? rei humano, né, que Israel teve. Isso porque ele era da tribo de Benjamim, a mesma tribo do rei Saul. Foi uma homenagem, né? Esse nome judaico. E o nome Paulo é um nome romano. Então não Perfeito. foi. É que nós temos algumas pessoas na Bíblia que tiveram um nome mudado. Sim, sim. Abrão Como passou a se chamar observamos Abraão. Abed-nego, né? Belsazar. Nomes mudados por Deus, que eu estou falando. Hein? Sarai Ah, sim, passou a por ser Deus chamada mesmo. Sara. E aí algumas pessoas pensam, não, mas Saulo teve o nome mudado para Paulo. Não, ele, digamos assim, ele tinha duas identidades, vamos dizer assim, dupla cidadania. Entendi. Uma judaica, o nome era Saulo, e uma romana, o nome era Paulo. Mas, de fato, após a sua conversão, alguns capítulos depois, ele passa a ser chamado de Paulo na Bíblia. Sim. Interessante que Saul é esse nome do primeiro rei, um nome, né, que todos gostariam de ter, vamos dizer assim, no Sim. contexto judaico, é uma homenagem para quem era da tribo de Benjamim. Mas Paulo significa pequeno. O significado do nome Paulo é pequeno. Então, Paulo, que era um grande homem no intelecto, na religiosidade, nas suas práticas, né, no judaísmo, era um grande homem. Só que ele encontra Cristo e ele se torna um pequeno homem, né? Paulo, pequeno. Existe Interessante uma, isso. existe uma parábola sobre isso, né?
sobre os pequenos homens, eles não são os humilhados e exaltados, não, mas sobre os pequenos homens trazendo grandes palavras. Não existe uma parafraseação assim na Bíblia? Como que se Ou se como apequenar, seria? ou se apequenar perante, perante as outras palavras, ou enfim, algo do tipo, né? Eu não estou lembrando, não. Existem algumas declarações onde João Batista vai falar, por exemplo, importa que ele cresça e eu diminua. Existem ah, textos onde Jesus vai falar que ah, os humilhados serão exaltados. Eu não sei, não entendi exatamente qual a sua citação, né? Não, eu só estou falando sobre parafraseamento mesmo, sobre Uhum. se apequenar diante, às vezes tentando passar a palavra mesmo, né? Sim. Eu separei do 1 ao 19, mas você vai entender, você entende muito melhor desse capítulo do que eu. Você gostaria de citar qual versículo aí de Atos, capítulo 9? Ó, eu vou abrir aqui. Enquanto eu abro para citar o versículo, deixa eu falar. Saulo, né, como era chamado até então, ele era um perseguidor da igreja. Por que perseguidor? Porque Jesus vem, nasceu, cresceu, iniciou seu ministério, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e com isso ele conquistou, né, seguidores, né, não é a melhor palavra, seguidores, né, mas ele foi povoando o reino de Deus com pessoas que se convertiam. E a mensagem da cruz foi alcançando Jerusalém, Samaria, Judéia, e o povo foi aumentando. E o que aconteceu? Os judeus que não reconheceram Jesus como Cristo, como Messias, eles começaram a perseguir, achando que o que estava acontecendo ali, por intermédio de Jesus Cristo, eram heresias que estavam sendo proferidas, blasfêmias contra Deus, e eles perseguiam cristãos. E eles pegavam autorização para prender cristãos e até mesmo, em alguns casos, para tirar a vida de cristãos. E Paulo foi um desses líderes que conseguiu carta com autoridades para perseguir cristãos. Então ele se chama perseguidor da igreja do Senhor antes da sua conversão. E no capítulo 9, Inclusive, na Paulo... minha pesquisa que eu coloquei para você, eu coloco assim, né? Ele se transforma de um perseguidor de cristãos a um dos maiores apóstolos de Jesus, né? Exatamente. E no capítulo 9, Saulo, ele tem um encontro com Jesus no caminho de uma cidade que ele tinha em mãos cartas, autorização para perseguir, prender e provavelmente até matar alguns cristãos. Nesse caminho, ele tem um encontro com Jesus. Olha que coisa linda. E aí o texto de Atos, capítulo 9, vai dizer que Saulo, ele, logo no versículo de número 3, olha só o que diz, Atos 9, 3, Quer que eu leia? seguindo ele... Oi? Quer que eu leia? Pode ler. Versículo Quando, 3. quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Pode continuar. Pode continuar? Quem Pode, és pode. tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora, levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto.
pois ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Continua? Tá bom até aí. Tá bom. Então vamos lá, explica pra gente aí. Damasco era uma cidade, pelo visto, né? Sim. E aí Paulo, indo até a cidade, né, com a intenção de ir a essa cidade para perseguir cristãos, ele tem um encontro com Jesus. Jesus se revela a Paulo, e ele vai dizer, a Saulo aqui chamado, né, mas é a mesma pessoa. E Jesus vai dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? Parou para pensar nessa declaração de Cristo aqui? Paulo estava indo perseguir aos discípulos de Cristo, aos cristãos. E Jesus diz, por que você está me perseguindo? Olha que interessante. Muitas das vezes seremos perseguidos, só que quem nos persegue está perseguindo ao próprio Cristo. Entendi. Cristo, ele é o responsável por defender o seu povo. Ele faz isso aqui. Saulo, Essa é a relação entre a carne e o espírito, né? Se você persegue o espírito, quem te defende é o próprio Jesus Cristo. Exatamente. É fácil vencer a carne? Não é fácil. É a nossa natureza. Mas quando nós decidimos, Jesus, através do Espírito Santo, nos ajuda a vencer. Eu não consigo vencer, nós não conseguimos vencer, mas nós podemos decidir por tentar lutar contra a nossa carne, a nossa vontade pecaminosa. E aí a nossa decisão vai habilitar o Espírito Santo a intervir em nosso favor e nos ajudar e nos dar força para que nós possamos vencer. E ele cita que Paulo estava cego, né? Paulo estava cego e os que o acompanhavam o conduziram até Damasco, mesmo sem ver nada, ou seja, já acreditando na voz que era Jesus Cristo. Assim. E isso é muito, se você levar para a parte da realidade, né? Eu até peço o pessoal para interagir conosco aí, quem já vivenciou algo do tipo. Se você levar pela parte da realidade, muitas vezes nós ficamos cegos, né, Davi? Ficamos cegos de raiva, ficamos cegos de ódio, falando dos frutos da carne, né, de infidelidade, de pureza sexual, de traição, mas de não amar a Deus sobre todas as coisas. Mas nós, não sei se o texto gostaria ou não de que interpretasse assim, mas pelo menos da forma que eu interpretei, mas nós sempre somos conduzidos até o desejo do Espírito Santo, de Jesus Cristo. Seria mais ou menos isso? Sim, a oração que Jesus nos ensinou foi: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Seja feita a sua vontade nessa terra, como ela é feita no céu. Então, que essa oração nos conduz a essa declaração, dizendo para o Senhor: Senhor, eu tenho vontades, eu tenho desejos, a minha carne fala mais alto, porém, eu estou orando e pedindo ao Senhor que a sua vontade seja feita, sobrepondo a minha vontade. Então nós temos que buscar a vontade do Senhor sempre e entender. E isso é questão de experiência, tá? É questão de dia a dia com Deus, de ver com Deus. Quando nós vencemos a nossa carne uma vez, nós percebemos o quanto nos tornamos fortes. E aí no dia seguinte, quando a nossa carne se levantar de novo, o desejo, a vontade de errar, do pecado, né, nós podemos lembrar da vitória do dia anterior e isso vai nos dar força para continuar e para vencer novamente. Entenderam? É assim que funciona. Eu não vou confidenciar, porque eu ainda não estou pronto,
mas eu já te confidenciei. E vai muito também, e depois a gente pode complementar com a pergunta da Steph. Tive uma recaída um dia desses, né? Como eu te contei, tive algumas desilusões, assim, da carne, enfim, da vida pessoal mesmo, né? E hoje a gente estava no celular falando assim, vamos manter fidelidade em Deus, vamos manter nosso propósito, vamos manter nosso caminho, vamos seguir o nosso caminho, que o nosso caminho é do Senhor. E foi mais ou menos isso, né? Isso Sim. mexeu muito comigo, assim, e eu tenho certeza com você também, que você também tava falando com veemência, né? Que independente da, do que pode vir a ocorrer na nossa vida pessoal ou de recaída, enfim, ou algo do tipo, o caminho do Senhor nunca deve ser desvirtuado, né? Mesmo que naquele momento, né, que não deveria ser, mas naquele momento possa ter sido, ou por algo que não depende da gente, mas aí sim que devemos ter fidelidade ao Senhor, né? Porque quando está muito bom, tudo é lindo, né? Sim. E só dar uma boa noite especial, eu não sei se ele está aí online ainda, ao meu ex-chefe da residência, Dr. Márcio Silva. É um prazer imenso ter o senhor aqui, viu? Prazer e honra imenso. E o senhor sabe da admiração que eu tenho pelo senhor. Fabiana Silva entrou também. Cleia. E a Stephanie faz uma pergunta que eu considero de R$ 1 milhão. Muitas vezes você ouve uma vozinha no ouvido direito e outra vozinha no ouvido esquerdo. E quantas vezes eu pergunto para ela e pergunto para você, né? Será que é a vontade de Deus? Será que é isso mesmo que Deus está pedindo para eu fazer? Ou será que é apenas algo da minha consciência ou do meu pessoal, né? Essa pergunta, ela é cara realmente. A É? resposta é mais cara ainda, né? Então, nós precisamos entender que nós, a intimidade com o Senhor vai nos proporcionar entender a voz de Deus. Jesus fala em João capítulo 10: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e a reconhecem. Quando o ladrão fala, elas fogem, porque não conhecem a voz do ladrão. E aí, Sim. nós precisamos entender que, para entender a vontade de Deus, nós precisamos conhecer Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer o caráter de Deus e precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Poxa, mas tanta coisa? Não. Pode parecer muita coisa, mas é a prática da comunhão com Deus. É a prática da comunhão. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando você convive muito com uma pessoa, seja um amigo, seja a esposa, seja, enfim, um Sim, familiar, sim. você acaba entendendo ah, quais seriam as atitudes, conhecendo quais seriam as respostas daquela pessoa que você está conhecendo cada vez mais, mesmo antes dela tomar essa atitude. Você passa a falar muito parecido a essa pessoa, o sotaque, né? Você passa a ter um pensamento lógico, né, muito parecido com essa pessoa. E, e isso acontece também em relação a Deus. Quando nós andamos com Deus, nós vamos cada vez mais nos tornar parecidos com Ele, vamos amar como Ele ama, perdoar como Ele perdoa. É o fruto do Espírito sendo gerado em nós. Então, para entender a vontade de Deus, o grande segredo é se aproximar de Deus. A Stephanie até citou aí algo que ela me cita sempre, né? Quando Deus fala com você, você realmente, se realmente for Deus, ele vai saber que ele vai fazer você saber que é ele, né? E ela citou o que ela me cita sempre. Exatamente. Se você estiver na multidão e o Levi gritar, você vai saber que é o Levi que está gritando, né? E outra coisa, eu que sou Perfeito. recém-convertido e conheço a palavra há pouco tempo, hoje minha reação com você, qual que foi? A primeira reação após a notícia ruim
Foi, vamos manter fidelidade, vamos manter o caminho, vamos manter benignidade, vamos manter mansidão, não vamos brigar, não vamos xingar, enfim, vamos manter o caminho que a gente está seguindo, porque independente do caminho, se for com Deus, a gente está no caminho certo, Sim, né? Então, sim. assim, e olha que eu sou recém-convertido, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? Mas a minha reação espontânea foi exatamente essa. Não foi de raiva, não foi de nada. Foi de tristeza, talvez, Uhum. mas a reação espontânea foi: vou continuar com Deus, vou continuar com o propósito. Vamos fazer uma live hoje, né? Amém. Vamos encher o coração do pessoal do Espírito Santo para a gente justamente mostrar que nada pode afetar a gente quando a gente fala do termo da carne. Né? Exatamente. Eu gosto muito dessa palavra fidelidade. Eu gosto muito dessa relação em que nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Sabe por quê? Porque ser fiel a Deus, a gente pode usar uma comparação. Você sabe que é um plumo, não Oi? sabe? Um plumo, sabe Sim, que é um plumo? sim, sim. Quando está levantando uma Sim, parede, sim. né? Colocando tijolo em cima de tijolo, para a parede não ficar torta, né? Assim, nós precisamos de uma Você referência, tem, de uma referência. Estou simulando um prumo aqui, né? Então a referência está meio torto aqui, né? Mas a referência é esse prumo aqui, aquela linha que se coloca na construção. tem, Então a parede ela precisa subir, ser construída exatamente tendo essa linha, esse prumo como referência. E isso fala sobre fidelidade, né? A nossa referência é a palavra do Senhor, é a vontade do Senhor, é o próprio Deus. Então, não adianta tentar construir alguma coisa, crescer, ir para um caminho, enfim, em que a gente vá fugir da referência que é Deus, entendeu? Isso é fidelidade. Isso é fidelidade. perfeitamente. Então não adianta, mas eu vou levar um baita de um prejuízo se eu manter esse caminho, né, de fidelidade a Deus. Infelizmente, vamos arcar com prejuízo. Não tem como. Não tem como. E isso a experiência com Deus vai nos mostrar. Quando nós erramos uma vez e nós percebemos qual é o resultado do erro, aí erramos a segunda vez, qual o resultado do erro, erramos a terceira vez, e aí, quem quiser continuar errando mais, aí já é uma questão, né, particular, né? Mas nós precisamos entender essa questão da fidelidade dessa forma. Mas é uma aprovação, né, Davi? É Uma uma aprovação e comprovação. muitas vezes a gente considera como uma coincidência, né? Depois de ter tentado se aproximar, ou ter se aproximado tanto do Espírito, receber uma aprovação e ainda assim Deus olhar para você, e aí, o que você vai fazer agora? Né? Vai seguir meu caminho? Você vai desistir? Né? Então, querendo ou não, é a aprovação da carne, eu acho que isso vale para todos. Né? Muitas Sim, vezes, o caminho não é aquele que nós imaginamos, mas é o caminho de Deus, e isso que é mais importante. Né? exatamente. E Paulo venceu isso, entendeu? Paulo venceu, a sua própria vontade foi quebrada. Eu li uma vez um artigo da revista super interessante. Sim? Eu li esse artigo, eu estava até em Pádua quando eu li. E ela falava sobre o apóstolo Paulo. E nessa revista, a pesquisa tentando comparar quem seria o apóstolo Paulo nos dias de hoje, fazendo referência à sua inteligência e seu conhecimento, enfim. Paulo seria hoje como um homem que tem um pós-doutorado em Harvard. Tamanha a, o conhecimento, tamanha a posição que Paulo ocupava, né? A sabedoria que Paulo tinha. E aí Paulo ele abre mão de tudo isso, abre mão de tudo isso para servir ao Senhor. Amém. Provavelmente rejeitado pela família, né? Família com uma tradição forte judaica, judaísmo. Ele abre mão de tudo isso, desce desse pedestal, né? E
se torna alguém pequeno aos olhos dos homens, mas grande aos olhos de Deus. Tremendo isso. Tremendo. Davi, nós colocamos aqui no roteiro agora Lucas, capítulo 15, mas eu botei de 11 a 32, porque eu não sei, mas eu coloquei aqui na descrição da pesquisa que eu acho que tem tudo a ver do que a gente fala, do que nós estamos falando. Obviamente que a gente pode dividir também essa live em duas, né? Lembrando todos que nós estamos tentando desmistificar muitas coisas. Obviamente que o nosso objetivo é sempre a teologia, a Bíblia, né? Conhecer a palavra, expandir o reino, mas estamos tentando desmistificar um pouquinho que o brasileiro fala de não discutir religião, e vocês observam que a gente fala de Deus e em nenhum momento a gente cita a religião, né? A não ser em teores históricos, né? Em teor histórico. Amanhã teremos uma live às 23 horas sobre cunho político, tá? Sobre cunho político, onde teremos colegas, ou um colega que provavelmente pode vir a defender um partido ou não, mas e nós também podemos defender, né, o que aquele partido foi criado, né, para fazer, mas também para mostrar que, independente de candidato ou subpartidário, nós vamos falar de ciências políticas. Por fim, vai ser um pouquinho mais difícil para mim e para o Davi, né? Mas, por fim, nós também pretendemos desmistificar o futebol, né? Falar um pouquinho de futebol sem falar de time. Então, amanhã, live às 23 horas sobre o cunho político. Se hoje eu sei que o Davi tem compromisso daqui a pouco, né, Davi? Quantos minutos você tem, hein? Já passou? Eu tenho um compromisso às 9 horas, já tá na hora de orar por Já tá uma na hora? prima. Então tá bom. E amanhã a gente poderia fazer a parte 2. Então, o que você acha? Antes da nossa live? Eu não sei se a gente consegue, se eu vou conseguir antes. Tá. Eu acho que eu não vou conseguir. Porque já que Não, a perfeito. gente tem um compromisso, e aí eu tenho que ficar com revisão. A gente marca a parte 2 para outro momento. Sim. Você conseguiria só resumir em pequenas palavras, sem passar do seu compromisso, que fala de Lucas capítulo 15, onde ele também fala do filho pródigo de Deus, né? Ou do filho pródigo de Deus, é um filho pródigo, e ele ilustra o poder do arrependimento, perdão e restauração na vida, né? Então, você poderia resumir isso em 2 minutos, sem querer interromper seu compromisso, a gente já vai para a oração e depois a gente já combina a parte 2, que inclusive na quinta-feira será o nosso último capítulo da nossa série Jesus Cristo. De repente poderíamos falar sobre uma série sobre transformação da vida. O que você acha? Ótimo. Né? É o resultado prático da obra de Jesus. Sair um pouquinho da teoria e um pouquinho para a prática. Né? Sim. É importante. Você poderia só ilustrar esse poder do arrependimento, do perdão e da restauração? Sim, o que acontece? Essa parábola, Lucas 15, 11 a 32, fala sobre um jovem que se deixou seduzir pelas oportunidades do pecado no mundo. E aí ele sai da casa do pai e busca viver a sua própria vida do seu jeito, enfim, com seu próprio dinheiro. E ele percebeu no passar do tempo, quando perdeu dinheiro, perdeu amigos, perdeu tudo, ele entende que não existe vida, vamos dizer assim, quando nós queremos viver do nosso próprio jeito. É necessário estarmos na casa do Pai, obedecendo à vontade do Pai, seguindo as regras. É claro que é uma parábola, uma história que acontece, né, que Jesus está ilustrando para mostrar essa verdade celestial. E a verdade celestial é:
nós precisamos de Deus, sempre. Então é mais ou menos isso que fala sobre esse filho mais novo, né? O chamado pródigo. Pródigo significa esbanjador, esse filho que gastou o seu dinheiro, um monte de coisa, né? Fugindo do propósito do pai. Perfeito. Amém. Amém, meu irmão. Espero que a gente tenha passado um pouquinho da nossa palavra, né? Pessoal, um pouquinho do Espírito Santo. Hoje uma live um pouquinho mais curta comparada às outras nossas, né? Mas conseguimos falar de Gálatas, citar bastante, conseguimos falar sobre Paulo, né? Saulo, no caso, ainda na época. E agora demos o início a Lucas, né? O filho pródigo. Então, será perfeito. Lembrando da nossa live amanhã às 23 horas, via Instagram, live de cunho político. Lembrando que não terá partido, será subpartidário, mas por outro lado, aguardamos a interação de todos para que cada um defenda a sua ideia, seu princípio, né? Sim, sim. E Essa essa live promete. E será com o irmão José Ricardo, né? Sim. E você fez o convite à Stephanie. A Stephanie ainda não respondeu, está um pouquinho preocupada, mas estamos aguardando para nós quatro discutirmos. E quinta-feira, às 16h15, também vamos falar sobre o último capítulo da série Jesus Cristo e depois já vamos iniciar a série Transformando Vidas, todas as quintas-feiras, às 16h15. YouTube e Instagram, Vivendo com Propósito. É isso, irmão? Exatamente isso. Deus Ultrapassei possa nos 5 minutos abençoar. só hoje, hein? Deus possa nos abençoar, nos encher do teu espírito e nos fazer vitoriosos sobre a nossa carne. Amém? Amém. Para que possamos frutificar no Senhor. Amém. Dá tempo de orar? Claro, claro. Vamos orar. Vamos orar, sim. Vamos orar. Pai, como é bom, Senhor, entendermos que temos um Pai como o Senhor. Podemos, nos momentos mais tristes ou nos momentos mais alegres, Deus, em todo tempo, podermos direcionar, Deus, o nosso coração ao Senhor e sabermos que o Senhor nos ouve, o Senhor responde, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos guarda. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que a vida nos proporciona para mostrarmos a nossa fidelidade ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Foi assim com Daniel, foi assim com seus 3 amigos. Deus, foi assim com Paulo, quando conheceu verdadeiramente o Senhor, entendeu que o caminho que ele estava seguindo era no caminho errado. Deus, Pai, obrigado. Foi assim com o filho pródigo naquela parábola. Deus, e precisa ser assim com as nossas vidas. Nos proporciona, Deus, momentos em que iremos despertar, Deus, acordar para a realidade. E a grande realidade é: nós dependemos do Senhor, nós estamos perdidos sem o Senhor. Deus, essa é a grande verdade. Deus, obrigado. Obrigado, Espírito Santo, pela presença tão preciosa, tão doce no nosso coração. Continua habitando, continua mudando a nossa vida, transformando, nos convencendo do pecado, dos nossos erros e nos tornando cada vez mais parecidos com o nosso Pai Celestial. Em nome de Jesus, somos gratos a Ti, que essa noite seja uma noite, Deus, em que estaremos refletindo, Deus, sobre tudo que conversamos, tudo que ouvimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Davi, se você me permite, só para finalizar, um agradecimento público. Agradecimento público a Deus. A Deus, porque no momento que provavelmente em outros tempos eu teria raiva, teria ódio, eu teria um rancor muito grande, Deus só me fez pensar na fidelidade a Ele, na mansidão, da benignidade. Então, meu agradecimento público a Deus, todos que estão presentes,
e sempre a minha família, minha mãe, Stephanie, e você, Levi e Jaqueline. Um agradecimento especial, sempre me ajudando a seguir nesses trilhos, ainda que começando, mas se Deus quiser, nunca sair desses trilhos. Amém. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém, Obrigado por irmão. continuar. Eu que Obrigado por agradeço. decidir continuar. Amém. Glória a Amém. Deus. Eu não tive muita decisão, viu? Na verdade, foi a única coisa que veio na cabeça. Em nenhum momento Sim. veio um pensamento diferente. Eu sou Amém. muito grato por isso. Isso fala sobre crescimento e sobre Pode falar. constância. Oi, não ouvi, Isso fala perdão. sobre crescimento e constância. Exatamente. Aí Steph colocou o rugado Davi. Obrigado, Davi, Obrigado. por responder todas as perguntas. Davi sempre presente. Amém. E amanhã, pessoal, política, 11 horas da noite via Instagram. O bicho vai pegar. É isso? YouTube, isso. Instagram, Política numa daqui aos visão 5. Pode falar. política numa visão teológica, né? Não quero me comprometer, hein? A visão nossa, a gente já combinou que será teológica e científica, de ciência política. Sim. Mas, inclusive, convido a todos para interagirem com opinião pessoal. Né? Sim, claro. E convido também ao irmão José Ricardo, a minha esposa Stephanie, que também, se tiver interesse, para também falar sobre cunhos pessoais, ideológicos, porque existem os dois lados, né? E a gente vai justamente tentar dar uma apaziguada por essa ciência e por essa teologia, né? Exatamente. Pessoal, daqui a 5 minutos a live está salva no YouTube e no Instagram. Compartilhem, sigam, inscrevam-se e aguardo todos vocês lá. Amém. Meu irmão, obrigado. Te amo, fico com Deus. Um beijo na Jaque, beijo no Levi. E mantenha ele afastado dos estádios para o Fluminense não ganhar mais de 7-0. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um abraço, Stephanie, Tia Gracinha, Alexander. Vocês são especiais. Amém. Amém? Amém. Tamo junto, irmão. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Um abraço.